E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar numa série nova no canal e eu vou aproveitar para fazer a manutenção a seco do meu carro. Já deixo aqui registrado que eu não vou entrar tão a fundo nesse assunto porque o Eduardo Sauro ele já fez um vídeo bem completo sobre o tema, que está no canal dele, está aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link para vocês aí, então vocês podem conferir o vídeo dele para sanar essas dúvidas. Bom, o processo básico aqui é um balde com água limpa, um balde que você vai ter uma solução para limpeza, que pode ser um shampoo para lavagem a seco ou um Quick Detailer compatível com água. Olha a Lilica aí no vídeo, pessoal. E o nosso produto que a gente vai utilizar é a cera líquida NS Wax à base de carnaúba. Antes que me perguntem, eu acabei derrubando esse tempo atrás ela aí. Bom, nosso produto vai ser a cera líquida Quick Detailer da NS Wax. Ela é bem líquida, tá, pessoal? E ela tem uma carga de solventes bem alta aqui. Inclusive ela tem até agarraz na sua formulação. Então isso ajuda na limpeza e na lubrificação no momento que você está fazendo a manutenção ou enceramento. E eu vou misturar ela na água para mim ter um meio de limpeza perante a superfície e as manchas que a gente vai mostrar no vídeo ali. Importante, o produto ele tem que ser compatível e tem que ser a base da água para você poder estar utilizando, senão ele vai acabar causando manchas na pintura do teu carro e isso é difícil de você tratar depois. Vou utilizar a luva de microfibras, os nossos acessórios básicos para fazer a limpeza do veículo, sempre em movimentos retos. E como é que é o processo? Você molha ela na solução com o Quick Detailer ou com o shampoo para lavagem a seco, você torce, passa sobre a carroceria do veículo, tira a sujeira e já enxagoa na água limpa. E sempre que você tiver a água muito contaminada, qualquer uma das duas, você refaz o processo. Se você precisar limpar de uma maneira um pouco mais forte a superfície, você carrega um pouco mais da diluição do shampoo para lavagem a seco ou do Quick Detailer. Em paralelo vai ter um borrifador também, onde eu vou utilizar a solução para limpeza numa concentração um pouco maior. Eu vou utilizar luvas porque eu gosto disso, não abro mão de utilizar luva em qualquer serviço, seja ele em pintura, polimento ou manutenção do meu veículo. E agora a gente vai estar dando início ao processo onde eu vou misturar um pouco da água com a cera líquida e vou colocar ela no borrifador também. Bom pessoal, a gente vai dar uma circulada pelo carro e vou tentar mostrar as áreas mais críticas, onde tem sujeira mais crítica. Bom, aqui tem umas manchas. Talvez eu precise de alguma descontaminação aqui nesse para-choque. Naturalmente essa é uma área que sofre um pouco mais quando a gente roda com o carro. Talvez eu precise utilizar clay bar, mesmo fazendo uma manutenção a seco. Também algumas manchinhas. Aparentemente aqui embaixo tudo ok. Essa parte aqui, nesse paralama a gente só tem pó, poucas manchas. O capô, como o carro fica embaixo da capa, não tem muita sujeira. Talvez uma ou outra manchinha. Aqui ó, algumas manchas. Essa área aqui ela está vitrificada, então teoricamente é mais fácil de fazer a manutenção. O teto solar está ok, sem mancha de chuva ácida, eu tirei isso faz pouco tempo. Algumas manchinhas aqui no teto também. As rodas, mais uma área que talvez precise de alguma descontaminação pontual. Para-choque traseiro com um pouco de poeira. Mais algumas manchinhas. No mais, creio eu que vai sair tudo com a manutenção a seco.
mais ou menos a mesma coloração, numa diluição fraca. Caso necessário, você mistura um pouco mais do teu composto aqui, deixa ele um pouco mais forte, com uma pega um pouco mais forte para você trabalhar as manchas. Como essa aqui é a área onde a gente tem as pequenas manchas, pessoal, dá para notar a presença de riscos fortes aqui, porque eu não poli esse carro ainda. Embora vocês achem que eu deva ter feito esse tipo de serviço, eu procurei preservar ainda essa pintura. Então, essa aqui é a parte onde eu vou demonstrar para vocês o processo. Molha a luva de microfibra na solução de limpeza, torce bem. Movimento sempre reto, pessoal. Logo depois você já pode vir com a microfibra seca e dar o acabamento. Não vai ser só uma microfibra que você vai utilizar nesse processo, serão várias. Então esse processo aqui com esse tipo de cera, esse tipo de composto, ele já vai te dar um baixo grau de proteção na peça que você está trabalhando, na pintura do teu veículo. O ideal é que você utilize uma cera em pasta depois, como a Carnaúba Pastel Wax ou Marinho com empasta, para você ter uma proteção maior na peça. Ela já está pronta para ser encerada, pessoal, as manchinhas saíram, tá certo? Então eu já posso partir para uma cera em pasta numa peça como essa aqui, é só esperar secar. Eventualmente ver se você não tem nenhuma manchinha d'água e refazer o processo até que você limpe a peça por inteiro ou tire essas manchinhas d'água e secar a peça na sequência logo depois que você trabalhar. Eu vou estar dando continuidade nesse procedimento e qualquer coisa eu mostro para vocês no vídeo. Depois de efetuada a limpeza, lava-se a luva ou a microfibra na água limpa e torna-se a fazer a limpeza. Sem as manchinhas que a gente tinha aqui, não precisou de descontaminação. Importante, pessoal, seguindo a técnica dos 2 baldes também, começar sempre da carroceria de cima para baixo do veículo e deixar a área dos frisos para baixo para você trabalhar depois de todo o restante. Não vou fazer manutenção nos vidros, porque os vidros eu já limpei previamente porque tive a necessidade de limpar. Aqui a gente tem algumas manchinhas pretas que são um pouco mais fortes, eu tenho marcas de cera aqui. Então aqui seria interessante a gente carregar um pouco mais na solução da cera líquida e até eventualmente passar só a cera líquida aqui para tirar essas manchinhas. Não sei se está pegando no vídeo, mas está cheio de pontinho preto aqui. Como nesse capô aqui a gente tem mais manchas, eu optei por colocar o refletor porque eu estou numa parte da garagem que eu não tenho uma visualização muito boa. Você deixar o produto agir sobre a superfície também ajuda. Ele eventualmente, pessoal, te mostra as manchas, a sujeira. A sujeira aparece mais quando você borrifa. Esse borrifador aqui ele não é muito bom, então eu estou sentindo um pouco de dificuldade em trabalhar com ele. Mostrando para vocês aqui como ele realça as manchas e a sujeira da peça. Tô com a peça inteira praticamente nesse padrão aqui de contaminação. Eu tô mostrando esses pedacinhos aqui onde eu consigo direcionar ele contra a luz para vocês verem. Importante, nunca torça as microfibras porque você acaba danificando a microfibra
torcendo com a torção, você vai quebrando a microfibra, torcendo ela. Então você sempre aperta a microfibra para tirar o excesso de água, para você evitar dano na microfibra. Sempre torça ela quando você notar que ela está soltando muita água. Outro ponto interessante, você trabalhar com essa cera aqui, com esse composto com água, você nota que ela escorrega muito facilmente sobre a superfície, sobre a pintura, muito levemente, e você consegue dar o acabamento com a flanela de microfibra facilmente. Você vê que ela espalha, e conforme você vai passando a microfibra, ela vai sumindo essa água e já vai dando o acabamento final na peça, não deixa mancha. Para trabalhar essas bordas aqui, ó, pessoal, você utiliza os tentáculos da microfibra. Não sei se dá pra ver a sujeira, mas ele solta a sujeira ali e o tentáculo ali entra nos cantinhos. Eu utilizo esse lado aqui para me dar o acabamento final, como se eu fosse secar a peça. Isso aqui é uma coisa que você pode fazer no seu apartamento. É um processo que você pode dar manutenção no teu carro quando ele não está muito sujo, que você não precisa lavar ele. Você lavar seu carro todo final de semana, ainda mais um carro desse aqui que você usa pouco, é uma coisa que pode ser um desperdício tanto de água quanto de tempo. Sem exercer pressão na microfibra, você faz um lustro. Eu estou usando uma microfibra simples, pessoal. Não é nem uma microfibra dupla face. E eu estou na primeira microfibra ainda. Atenção especial aos limpadores de para-brisa. Nessas áreas aqui, pessoal, você aproveita bem os tentáculos da microfibra. Estou quase terminando a parte de cima da carroceria, dos frisos para cima. Acabei de fazer o capô e uma parte da lateral e estou julgando necessário fazer a troca da água. Bom, pessoal, a gente chegou no divisor de águas, que é a parte de baixo da carroceria do veículo. Estou com essa parte bem suja, então eu vou comentar alguma coisa para vocês enquanto eu vou fazendo aqui. Bom, qual que é o ideal aqui? Se estivesse muito sujo, eu teria que utilizar panos de microfibra específicos para a parte de baixo do veículo, que é o ideal. Porém, eu vou estar utilizando a mesma luva, até porque o carro não está num estado tão crítico de sujeira assim. E é interessante que você separe para que você não tenha esses contaminantes, eles riscando outras partes do teu veículo quando você estiver limpando. Então você sempre começa de cima para baixo para você evitar que você traga sujeiras mais fortes, partículas maiores de sujeira para o restante da carroceria. É sempre interessante que você mantenha sempre um movimento retilíneo o mais uniforme possível, na menor quantidade possível de passada sobre a superfície, para que você evite que você faça com que essas partículas estejam em atrito perante a pintura ou a peça que você está limpando. Esses frisos aqui, o ideal é utilizar um pincel para limpar. Aqui eu tenho manchas que não vão sair, ou vão sair a muito custo, que eu vou ter que utilizar outros produtos depois para fazer a limpeza. Então, pessoal, a lavagem a seco, ela é indicada quando o carro está numa situação praticamente limpa, quando você está com ele num cenário mais ou menos como esse aqui. Não adianta você pegar uma estrada de terra, tá com o carro todo cheio de barro e querer utilizar a lavagem a seco, ou pior, cair no papo de alguns vendedores de produto aí que você, não, basta borrifar essa solução aqui na pintura do carro, que você vai tirar toda a sujeira, ela vai fazer uma película na pintura e não vai deixar riscar, ele vai envolver a sujeira e não vai deixar ela entrar em atrito com a pintura. É tudo balela, pessoal, isso aí não existe, tá? Se você está com o cenário se você está com o teu carro nesse cenário, você certamente precisa de uma ducha e vai precisar de uma lavagem completa, da forma mais cuidadosa possível, se você quer evitar riscos na pintura do veículo. Estou aqui do friso para baixo, mesmo processo.
Porém aqui você vai tomar cuidado com sujeira grudada. Se você tiver sujeira grudada, tenta trabalhar localizadamente com outro pano nessa área, para que você remova essa sujeira grudada antes e evite que ela fique entre a microfibra e a pintura, causando riscos. Então aqui você vai trabalhar o mínimo possível de movimentos em uma passada só, procurando começar sempre pelas áreas que sofreram menos com a sujeira. No caso aqui seria ali no meio, onde a roda não joga tanta sujeira, e o lugar onde mais teria sujeira seria aqui e próximo à caixa de roda lá atrás. Porém aqui eu estou num cenário bem tranquilo para fazer essa manutenção, então eu não preciso me preocupar com isso. Partes como essa aí, pessoal, você deixa por último. Caixa de roda, dificilmente você vai escapar da escova e da água. Não vou limpar a caixa de roda aqui, porém vou fazer uma manutenção básica nos pneus e nas rodas, que vai ser algo bem simples. Nosso balde de enxágue após o restante da lavagem, onde eu trabalhei na parte de baixo, nas partes críticas da carroceria, já precisando de troca novamente. E o nosso baldinho com a solução para limpeza que a gente utilizou, que também está precisando de troca. Bom pessoal, com relação à limpeza das rodas, eu já tenho um vídeo onde eu demonstro esse processo, como é que eu vou trabalhar aqui. Vou pegar um pano velho para mim fazer a limpeza do pneu superficialmente, não vou limpar com escova, não vou utilizar balde d'água, nada disso, e vou fazer a limpeza da roda da mesma maneira que eu fiz o restante da carroceria, porque elas estão num estado de sujeira bem baixo, não necessitando de uma limpeza mais forte. O único detalhe é que eu vou deixar a solução de água com um pouco mais da cera líquida e vou aplicar e deixar ela agir um pouco na roda, para que ela desgrude a sujeira um pouco mais forte que a gente vai ter ali. Após a limpeza aí somente das rodas, pessoal, excluindo os pneus, eu limpei eles antes. Bom, a gente não precisou descontaminar o carro, não precisei utilizar clay bar em nenhum dos pontos que eu havia mencionado no começo do vídeo. Embora essa cera aqui ela já te traga um poder de proteção leve perante a pintura, eu recomendo que você utilize a cera em pasta de carnaúba neutra depois dessa manutenção, que pode ser a NS Wax Paste Wax ou até mesmo alguma cera semelhante, equivalente, como as Lincoln Premium, Carnaúba Premium, aquela em latinha, ou enfim, qualquer cera boa que você tiver em mãos para proteção. Utilizamos aí os borrifadores com a solução para limpeza nos lugares onde a gente precisou remover mais as sujeiras, ou na maioria das peças, para a gente ter uma lubrificação adequada no momento que a gente estivesse utilizando a luva para fazer a limpeza. Em alguns pontos a gente utilizou o aplicador normal de espuma com o lustrador para fazer a remoção de pequenas manchas um pouquinho mais fortes que não saíram com a nossa cera ou solução para limpeza. A luva de microfibra, os 2 baldes e as microfibras em geral aí. Quando você sentir que a microfibra ela está empastando na superfície, está muito empelotada de produto, você troca a microfibra. Para fazer a lavagem dos panos depois, detergente neutro ou sabão de coco neutro. Se você tiver a sujeira impregnada, resíduo de produto seco, água morna um pouquinho mais para quente para você diluir essa sujeira, deixa de molho um pouco e depois faz a lavagem e secagem sempre à sombra. Vamos dar uma rodada pelo veículo aí então, pessoal. Fiz o acabamento dos pneus com o pneu pretinho da NS Wax. Lembrando que esse meu carro ainda precisa ser polido.
Esse foi o processo de manutenção a seco. A economia de água é tremenda, sem contar que ele te dá gama de você poder trabalhar em apartamento, em garagem fechada, ou trabalhar de uma maneira muito mais rápida a manutenção do teu carro, manutenção de brilho. Evidente que vão ter casos que você vai precisar utilizar a água e o mecanismo tradicional dos 2 baldes, ou levar o teu carro para lavar, porém essa é uma alternativa bem viável para você manter a pintura do seu carro sempre em ordem, utilizando pouca água num mecanismo ecologicamente correto e de uma maneira com um padrão de acabamento excelente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um abraço e até a próxima.